Bom, pessoal, então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Design Pattern no Object. O objetivo do vídeo é fazer uma apresentação, uma explicação conceitual desse padrão de projeto e também mostrar um exemplo prático escrito em Java, tá bom? Eu me baseei para fazer esse vídeo no livro de Design Pattern do professor Eduardo Guerra. Ele foi meu professor de pós-graduação de engenharia de software lá no ITA, e é um livro excelente, inclusive os exemplos que ele dá da aplicação dos padrões de projeto é em Java, tá? Então, assim, eu recomendo fortemente, também pelo conhecimento e pela capacidade do professor Eduardo, tá bom? Então, vamos começar. Quando que a gente deve utilizar no Object? Então, assim, passando rapidamente pela questão conceitual, né? Eu peguei aqui 3 pontos. Então, é possível, com o uso da herança, a gente enganar o código que utiliza a classe, introduzindo um novo comportamento que vai eliminar a necessidade do uso de condicionais. O que eu quero dizer nesse primeiro item? Quando a gente vai utilizar algum objeto, por exemplo, a gente vai recuperar algum objeto de uma sessão, em uma aplicação web, esse objeto pode ser que num determinado momento, principalmente no começo de uma sessão, ele não exista. E aí o desenvolvedor tem que se preocupar em fazer algumas tratativas, caso o objeto não exista, para armazenar um cookie, por exemplo, ele vai ter que criar o objeto, setar os primeiros valores, enfim, mas ele tem que se preocupar em fazer uma tratativa, para não tomar um erro em tempo de execução de null pointer exception. Esse primeiro item se refere a isso. Tá? Um pouco mais para frente a gente vai ver como que fica a implementação. Cria-se uma classe para representar valores nulos de um objeto, evitando assim que diversas condicionais sejam implementados em trechos diferentes da aplicação. Aqui é o seguinte, para a gente contornar o problema de um null pointer exception, que nem nesse exemplo que eu citei agora, de uma sessão web, onde a gente deseja armazenar, por exemplo, valores de cookie, a gente não tem que toda hora ficar verificando se o objeto existe, se não existe. A gente pode criar um objeto que a instância dele represente um objeto que daria no pointer exception. Ou seja, a gente vai ter uma instância que vai atribuir nesse objeto todos os valores iniciais padrões que a gente deseja, no caso de um objeto ter sido criado naquele momento, ter sido instanciado naquele momento. Terceiro item aqui. É comum em situações onde se parte do pressuposto que exista a instância do objeto, mas nem sempre essa condição é verdadeira. Exemplo, implementando o carrinho de compras online, que aí a gente vai falar a questão do cookie que eu estava comentando, tá bom? Então vamos avançando aqui que vai ficando mais claro para vocês. Como implementá-lo? O padrão no Object propõe a criação de uma classe para representar objetos nulos. Essa classe deve estender a classe original e implementar seus métodos de forma a executar o comportamento esperado quando o valor nulo for recebido. Dessa forma, ao invés de termos um null, né, ou seja, ao invés de corrermos o risco de termos um null pointer exception, teremos uma instância da pretendida classe, não tendo, portanto, que nos preocuparmos em fazer tratativa de cenários de null pointer exception. E nesse exemplo que eu dei, né, de uma aplicação web, que de repente você quer resgatar uma sessão do usuário, dependendo de como a aplicação é desenvolvida, você tem que estar se preocupando em diversos momentos do código, em diversos pontos distintos do seu código, em fazer essa tratativa, caso você não utilize esse padrão de projeto. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de um carrinho de compras online, tá bom? Então, esse exemplo eu peguei lá do livro do professor Eduardo Guerra. Achei um exemplo muito bom e de fácil entendimento do conceito desse design pattern. Então, aqui a gente tem a classe apresentação carrinho. Então, aqui, nesse momento do código, aqui na linha 5, está se buscando, via request, o objeto do tipo carrinho. Só que vamos supor que o usuário acabou de se logar, ele se autenticou na aplicação e ele ainda não havia colocado nada no carrinho. Então isso significa que esse objeto carrinho não existe. Essa linha aqui vai retornar um null. O objeto C ele vai ser nulo. E aí a gente tem que fazer essa tratativa com if, verificando se o objeto C for diferente de nulo, então a gente grava o valor na memória, o valor e a quantidade na memória, se não, a gente seta o valor 0. Então, percebam que em tantos trechos de código forem necessários fazer esse tipo de validação de objetos nulos, por exemplo, oriundo de request, o desenvolvedor vai ter que fazer em vários pontos do código. Isso faz com que o código fique de difícil manutenção, ele comece a crescer com códigos muito repetitivos, o que impacta a qualidade e a legibilidade desse código-fonte. Então, aqui a gente tem a classe carrinho, né? Como que seria essa classe carrinho nesse nosso exemplo? Ela seria uma string nome usuário, tamanho,
o valor de compras do carrinho, tá certo? E aqui agora vem o pulo do gato, aqui que seria a utilização, a implementação desse design pattern, né? Então a gente vai criar uma classe chamada, por exemplo, carrinho nulo, que vai herdar a classe carrinho. E essa classe carrinho nulo, ela vai ser utilizada para toda vez que em um cenário de requisito do objeto tipo carrinho, ele não existir na seção, ele for nulo, vai ter uma inteligência no código, num ponto centralizado, onde toda vez que esse cenário ocorrer, esse método vai retornar a instância de carrinho nulo, que vai ser a representação desse cenário, onde não existia a instância de carrinho. E aí, como ficaria a implementação? Voltando aqui para aquela primeira classe que eu mostrei para vocês, que era a apresentação carrinho. Vocês lembram que depois dessa linha aqui, onde carrinho você recebia via request o objeto do tipo carrinho, vocês repararam que eu tirei o if else, né? O if que verificava se o objeto se era nulo ou não. Por quê? Porque agora, na classe cookie factory, foi feita uma implementação no método criar carrinho, que nesse método vai fazer a seguinte verificação. Se o objeto carrinho for nulo, então esse método criar carrinho vai devolver uma instância do objeto carrinho nulo, que herda carrinho. De uma maneira, e isso faz com que todos os trechos de código do seu sistema que precisarem obter a instância carrinho, o objeto carrinho, com essa linha aqui já resolve o problema. Então não vai ter mais que ter aquele monte de lixo no código de if else para verificar se esse objeto é nulo ou não. Então, olha a clareza que fica o código, ele fica muito mais enxuto, muito mais legível. Você centraliza no método criar carrinho de cookie factory essa lógica de verificação se é nulo ou não, e se for nulo, retorna a instância de carrinho nulo. Então, pessoal, esse é um design pattern muito simples, provavelmente vocês já podem até ter usado no passado, porque a ideia de um design pattern não é criar uma coisa nova, mas é consolidar práticas que são utilizadas recorrentemente e solucionam um determinado problema. Por isso que não é incomum, durante estudos de um design pattern, você se deparar com uma situação que você já contornou daquela mesma maneira. E isso reforça a ideia de que um padrão de projeto é sempre a reutilização exaustiva de um método de solução que utilizado em larga escala, se comprovou ser eficiente, ser útil e ajudar a vida do desenvolvedor. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham ficado alguma dúvida, deixe seus comentários. Caso queiram incrementar com algumas informações, enfim, complementar o conteúdo do vídeo, fiquem à vontade nos comentários. Se gostaram do vídeo, peço que compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.